Há várias formas de se curtir a vida à vela. Umas com mais luxo, outras com menos, algumas se deslocando mais, outras sempre docado na mesma marina, mas também há velejadores que preferem com mais roupa ou com menos roupa. Alguém há algum tempo tinha me perguntado se existem velejadores naturalistas. E hoje eu posso responder: sim, eles existem. É óbvio que a vida do Renato, que encontrei aqui reformando seu próprio barco para viver a bordo, não se resume a isso. Ele é um engenheiro elétrico que se tornou artista plástico, tem várias estátuas com seu nome pelo Brasil e resolveu largar tudo para embarcar nessa vida aqui em Antonina. Com menos roupa que a maioria, é verdade. Bom, comprei ele depois do carnaval da pandemia, né? Assim, entramos na pandemia e eu procurando um barco, vim aqui para Antonina e olhei 2 barcos. Um 26 pés, que não cabia eu inteiro dentro, e um 31. Mas aqui o 31 estava vendido. E aí eu pedi a informação de um outro barco que estava vendo. Entrei no barco, era um Velamar Albatross 27. Sentei na mesa e ele chegou para mim e falou: é você que eu quero. Eu preciso de um tom. Me mostra aí o que você tá fazendo nele, cara. Bom, vamos lá. É assim, a pintura, eu fiz o costado todo. Aí eu trabalhei tudo as osmoses, né? Lixei até o gel coat. E aí trabalhei as osmoses e apliquei um novo gel coat deste lado. E do outro lado também a mesma coisa. Só que aqui estão todas as osmoses trabalhadas. Fiz o costado todo e esse costado ele estava muito ruim. E aí eu fiz toda a manutenção dele e agora estamos aplicando a última parte, que é o verniz. Cara, tá lindo, tá brilhante o negócio. Tá, você poliu. Olhando para cá, não fiz polimento ainda. Mas eu fiz uma coisa meio diferente nesse costado. Eu coloquei um perolado dourado. Então quando bate o sol, tem uma cor dourada no vermelho. E vermelho realmente é uma cor que me chama muita atenção. Ó, até a tua escada aí tá bonita. Ah, que massa, veleiro, cara. Esse veleiro tem um paiolo gigante. Aqui atrás tem uma polpa bastante larga, então dá para colocar 2 baterias de 190, mais uma de serviço, que é essa aqui de 150, então eu vou ficar com 530 amperes, né? Eu acho que dá para brincar um pouco. Pra caramba. Eu morava numa cidade que a energia da cidade era um problemão, porque as pessoas acordam, enfrentam o trânsito, vão trabalhar e voltam, pagam suas contas, vão dormir, e a energia não é aquela energia que você tem da natureza. Então, a minha busca foi a energia da natureza, ficar muito mais próximo à natureza, e é uma realização de sonho também, né? Você se conectado com o mar, natureza, selva, você nunca está triste. São Paulo deixa uma pessoa muito triste. Eu sempre quis sair da cidade e agora eu consegui. E pensar em voltar, não, eu tenho uma mãe que mora lá, ela tem 84 anos, claro, tenho que cuidar dela um pouco, mas isso aqui para mim é vida, é energia, e eu quero mostrar para as pessoas que não basta você viver só. Não basta você, vamos dizer assim, perder o seu tempo, porque tempo é uma coisa que a gente não compra. E é muito engraçado que na vela você tem tempo para tudo. Você tem uma introspecção, que é uma coisa muito difícil de você ter numa cidade grande, porque você vive em torno das outras pessoas, você vive numa sociedade urbana, né? E aqui não, na vela não, quando você está velejando, por exemplo, você veleja em solitário, parece que você tem uma introspecção muito maior e é muito melhor o estilo de vida. Você já parou para notar que há coisas que você gasta muitas horas por dia, mas não lembra quase nada do que aconteceu nesse período? O trânsito, por exemplo. Parado dentro de um carro em uma avenida é um tempo gasto na nossa vida aqui na Terra que soma muito pouco a quem somos, a nossa história. Por outro lado, viver em um veleiro me fez viver coisas únicas que eu sempre lembro e somam a quem eu sou. Então, esse aqui é um MD7A
o 13 HPs, em que eu fiz a reforma dele praticamente toda. Desmontei o motor todo, e assim, a mufla aço inox, já com a válvula termostática que não tinha. Aí fizemos esse aqui, que é um alternador aí de 100 ampere. Né? Que é um alternador de ômega. É bem antigo, esse motor tem quase 40 anos também, né? Então o que eu fiz? Desmontei cabeçote, comando de válvula, eu fiz tudo porque estava vazando água no óleo, né? Um pistão não funcionava porque a válvula estava travada, né? E assim ele jogava óleo diesel para a saída do motor mesmo. E também a mesma coisa no óleo do motor. Aí eu refiz absolutamente tudo do motor. Bomba injetora, tudo novo também, apesar de não precisar. Mas eu fiz parte de um grupo no Facebook que é deste motor e o pessoal lá na Suécia me mandou todo o esquema de montagem e desmontagem da bomba, fora também de terem me mandado todos os reparos. Eu pintei, só falta pintar aqui o volante dele. Pesado? É pesado, mas... Cara, e você é artista plástico. Sim. O que isso muda em cuidar do barco, cara? Muda tudo, assim, porque não é um conserto de barco, é uma restauração. Então eu estou trazendo um veleiro de 42 anos, atualizando ele e deixando ele em perfeito estado. É assim, eu sou metódico, eu sou criterioso no conserto dele, nos reparos, né? Então é por isso que está demorando tanto tempo. E eu trabalhava com fibra e aprendi muita coisa com fibra. E realmente existe a necessidade de você conhecer, ter conhecimento para que você possa fazer os seus reparos e as suas mudanças. E aprendi pintura, aprendi elétrica, hidráulica. Então eu acredito que assim, a minha vida inteira eu estudei para ser um dono de barco. E agora estou tendo um barco, não do jeito que eu gostaria, mas está ficando. Porque tu tem uma engenharia, né? Engenharia elétrica. Você fez elétrica. Então elétrica você já manjava. Elétrica a gente já conhece bastante. Fibra, é assim, eu trabalhava com bustos e estátuas, né? Fazia cristos de 4 metros, 5 metros. Tem em algumas cidades em São Paulo, tipo a entrada da cidade de Pratânia, tem também um cristo de 5 metros em Presidente Epitácio. Mas tem outras também que a gente deixou espalhado aí pelo Brasil. Né? Então tem várias estátuas assinadas por aí. Tenho algumas que, assim, pelo menos por uns 200 anos as pessoas vão lembrar de mim. Muito bem. Cara, eu sinto assim, ó, que às vezes tem um mesmo lugar que pessoas diferentes, com um passado diferente, com uma vivência diferente, enxergam coisas totalmente diferentes. Sim. E eu sinto que a vida a bordo também, né? E você é um cara que você tem os dois lados. Tem uma formação em engenharia, né? Sim. Mas tem outras coisas que você aprendeu que são técnicas e tal. Mas você também é um artista. Exato. E eu sinto que aqui, cara, ocorre a fusão das duas coisas pra quem sabe enxergar. Assim. Você sente isso também? Eu sinto muito isso. Eu não sei nem como explicar para você, mas parece que aquele passado que eu tinha, eu não vivi. Uma coisa muito engraçada. Parece que isso para mim aqui é vida. Porque assim, a vela, as pessoas são diferentes. O estilo de vida das pessoas da vela são diferentes. Principalmente as pessoas que moram no barco. É muito, 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 muito diferente do que você morar numa casa a 4 paredes, onde você arrasta as suas correntes, né? Porque você vive arrastando correntes. Você comprando um carro, você tendo... Quanto mais coisas você tem, mais ancorado você fica. E na vela não, você tem um barco, você opta pelo minimalismo, por uma vida mais saudável, uma coisa mais tranquila de se viver. Eu acho que é isso. Mas eu noto assim que você é capaz de enxergar essa energia, essas coisas, Sim. né? E que tem gente que passa meio batido às vezes, né? E eu acho que isso é o que torna a vida, cara, mais interessante às vezes. Senão, você fica precisando de muita coisa. E se você consegue enxergar a beleza e o sentido, assim, em coisas pequenas, eu acho que a arte é uma das coisas que faz a gente enxergar isso. A gente é mais feliz com menos. Pessoas que nunca velejaram na vida, elas não param para observar o céu, não param.
E o céu numa velejada é uma coisa absolutamente incrível, em que as pessoas que vivem numa zona urbana nunca viram e não sabem o que é isso. Eu chego a me arrepiar porque, cara, é assim, é algo que transcende qualquer coisa na vida. Você tem que dar valor às pequenas coisas, como você disse, e você ficar observando o céu, aquelas estrelas cadentes, aqueles satélites, te faz se conectar com uma outra dimensão que você jamais poderia imaginar na sua vida que você pudesse. Eu estar aqui, para mim, foi um aprendizado maravilhoso. Por quê? Porque, assim, eu sempre via meus amigos reparando barcos e tal, eu falava, mas, poxa, como será isso, né? E assim, eu comprei um motor que eu tive que trabalhar 1 ano ele e aprender a mexer com isso. O grau de satisfação que você tem depois que você realiza e você sabe que você conseguiu, é completamente diferente. E esse Poseidon aí, cara? Tá muito parecido com você, cara. Esse Poseidon foi um presente, assim, de uma amiga querida, em que foi inspirado mais ou menos em mim, né? Com óculos e tudo mais, fica muito parecido. Muita gente fala às vezes que a vida a bordo tem muita coisa pra consertar, ou não sei o que lá, e fala disso de uma forma bastante negativa às vezes, né? Mas tu sente o prazer já de estar aqui reformando? Sim. É um prazer imensurável, porque você coloca em prática tudo aquilo que você aprendeu. Mesmo que você não saiba, você vai aprender, você vai buscar informação. E outra, se a gente compartilhar essa informação, é muito importante. Porque tem amigos aqui que vêm me procurar a todo momento para solucionar um problema de fibra, um problema de motor, um problema de quilha, uma pintura. E você tem uma certa bagagem para que você possa chegar para a pessoa e falar, olha, você pode fazer assim. Eu não vou fazer, mas eu vou dizer para você como se faz. Isso é o mais importante. É a pessoa ter esse momento dela em que ela aprende de tudo um pouco que precisa. Aqui é um dos clubes que é legal, cara, porque tem esse costume dos donos dos barcos fazerem a própria reforma. Exato. E tem assim a comunidade da galera que tá lá morando no barco e Sim. tem uma comunidade no pátio, tem um vizinho do pátio. É verdade, é verdade. E assim, nos sentimos da mesma forma. Assim, nos sentimos a bordo como se o barco estivesse na água. Só que está no seco e você tem que sempre estar solucionando alguma coisa do barco. Tem gente que às vezes fala assim, você não mostra os perrengues, né? Cara, eu mostro tudo, cara. Pô, ainda bem que não acontece perrengue todo dia, né, cara? Senão, sei lá. Eu acompanho os seus perrengues e assim, você tem soluções mirabolantes. É o que eu falo, né? Assim, se a gente não sabe resolver, a gente dá uma de MacGyver também, né? Sim, pelo menos temporariamente. Faz uma gambiarrazinha para que você possa seguir aonde você for, aí você para e resolve. Cara, e esse almoxerifado aí, cara? Na realidade o pessoal chama de estoque, né? Almoxarifado, porque tem tudo. Tem ferramenta, o que a pessoa precisar aqui. Eu tenho bomba de porão, eu tenho automático, eu tenho várias coisas, tenho resina, tinta. Tudo que as pessoas precisarem, eles vêm procurar aqui. E como é que você foi colecionando isso, cara? Foi comprando antes, assim, ou foi... O que eu falei, eu queria ser dono de barco, né? Então nisso tu já se preparou? Exatamente. Eu me preparei todos esses anos para ser dono de barco. Porque o meu sonho era, com 17 anos, ter um barco, mas não aqui, em Ibiza. Eu queria comprar um veleiro e, assim... alugar para turista, passear ali por Mallorca, Menorca, Sardenha. Só que não foi possível porque eu tinha 17 anos, né? Cara, tu é um visionário. Então a gente tem que nunca esquecer dos seus sonhos. Eu acho que quando você tem um sonho, você tem que correr atrás. Você tem que se preparar para ele. A vida inteira eu me preparei para isso, para ser dono de barco, para entender de elétrica, entender de hidráulica, manutenção de motor diesel, de vela. Tudo isso eu fui adquirindo esse know-how todo com o tempo. E não é uma coisa tão simples assim. Vou comprar um barco e vou fazer a manutenção. Não. Mas é o teu primeiro veleiro? Na realidade, sim. Eu já ajudei muita gente a reparar veleiros antes, né? Mas esse é o meu primeiro veleiro.
Eu esperei um tempo porque tudo na vida você vai parar de trabalhar. Eu resolvi parar esse ano, eu falei não faço mais nada e vou viver tendo barco e vou passear de barco e vou viver a vida náutica. Mas você já veleja, você já... Sim. Eu aprendi a velejar quando eu era molecão, né? Fui velejar a primeira vez com aquelas pranchas à vela, né? Que tinha aquela novela famosa e tal, acho que era Água Viva. Isso mesmo. Então, meus amigos, compramos em sociedade um windsurf e ali aprendi. Aí fui velejar um Cat 14, Cat 16, aí parei por um tempo, aí velejei no barco dos outros, algumas travessias, foi uma coisa muito interessante. E aí eu decidi ter o meu próprio barco. Agora, para morar mesmo e ter uma vida bem nômade, que é muito legal. Vou dizer para você que eu era uma pessoa muito estressada. Eu vivi em São Paulo, na realidade, trabalhei com consultoria financeira, então eu morei muito tempo fora de São Paulo, sempre em capitais. E você vive aquela sociedade urbana e dirigindo você fica com bronca. Agora, hoje mudou tudo, eu tenho paciência para tudo. O que eu aprendi nessa minha vida foi ter paciência. Então não adianta você correr para colocar logo o barco na água. As pessoas me perguntam, já falaram até que vão botar um IPTU aqui no meu barco? Porque... Quanto tempo tá aqui no seco? Olha, no seco ele tá 1 ano e meio. 1 ano e meio, porque as coisas têm que ser feitas aos poucos. Porque senão você se atropela e você acaba tendo problemas financeiros. Porque, claro, não precisava tudo isso fazer no barco. Mas... o que eu falei, eu vou morar no barco, mas eu pretendo ficar pelo menos uns 5, 6 anos com esse velho. Subir a costa, talvez ir até o Caribe com ele mesmo, sabe? Se você é uma pessoa sozinha, quanto menos é mais, né? Quanto menor o barco, menos manutenção você tem, menos gasto com marina, você consegue limpar, arrumar o barco mais fácil. A minha ideia inicial era um Oceano 50. Mas depois eu fui reduzindo a ideia. Porque esse é um barco que para mim dá perfeitamente para viver um casal, 2 casais no máximo, passear, mas, cara, é a melhor coisa que me apareceu aqui, sabe? O casal, você já tá pensando já Quem sabe? Porque é o que eu digo, né? Não adianta você viver o sonho da outra pessoa. Sim. As pessoas têm que ter sonhos muito parecidos. A outra pessoa chega e fala, não, eu vou deixar de viver a minha vida para viver a sua. Não vai dar certo, sabe? Pode dar certo por algum tempo, mas depois as cobranças começam a acontecer, as discórdias, e aí não adianta você insistir. Você tem que viver a sua vida e deixar a pessoa viver a dela. A outra pessoa, né, tem que embarcar mesmo no sonho. Tem que crescer dentro delas. Tem que ser um sonho parecido, assim. É o que eu falo, né? Pessoal, mas você não casa, você não tem namorado. Pensa comigo, arrumar uma pessoa que queira viver um mundo minimista, né? Minimalista, que você tem, assim, pouca roupa, porque barco você não precisa de tanta roupa assim, né? Depois eu sou naturista também. Tem essa que também não precisa usar tanta coisa. Você abrir mão de parente, porque de repente você vai viajar, sobe a costa, vai para Salvador, vai para Recife, depois atinge o Caribe e vai voltar uma vez por ano de avião para fazer uma visita à família e depois volta. E conviver 24 horas com uma pessoa dentro de um barco, amigo. Não é tão simples assim como as pessoas imaginam. Claro, tem histórias de sucesso, mas é que as pessoas pensam iguais. As que pensam diferente não dá certo. Cara, e você como naturista, no veleiro, você imagina que vai conseguir praticar mais isso? Com certeza. Com certeza, inclusive vou colocar ao lado do barco um aviso de barco naturista, né? A Naturist Sailboat. E eu acho que dá para viver muito tranquilo, bem naturalmente, assim. E de repente se ancorar mais, às vezes talvez
Na marina você não dá, né? Não, marina não tem jeito. Mas em algumas ancoragens mais tranquilas vai ser mais... Existe o respeito. A gente procura ancorar sempre em lugares que não tem tanta gente e muito distante, né? Sim. Porque os naturistas ainda são vistos com outros olhos. Sim. Acham que existe uma vida meio diferente, mas não. Você se desnuda. Em alguns países, por exemplo, na Alemanha, tem acho que é Freikorpskultur, que nas praças é comum, né? Claro. As pessoas convivem tranquilamente com o naturista. Sim. Aqui no Brasil, só que as pessoas Que ainda... confundem talvez assim, tipo, putaria, o carro... Não, sinceramente. Confundem. Eu frequento uma praia que é naturista aqui em Santa Catarina, que as pessoas acham que aquilo é um antro da perdição. E não é, vão senhoras, Família. avós, com netos, crianças, convivem perfeitamente, porque o naturismo, na realidade, é você se desnudar de tudo. Você tira as suas máscaras, você acaba sendo mais você, acaba preservando mais a natureza, que o velejador também é um outro que costuma fazer isso. Isso é uma coisa que eu acho que todas as pessoas deveriam fazer, porque a vida marinha é a gente que invade ela, e a gente tem que cuidar dela também, porque senão a gente fica sem. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Então eu vou para as praias, eu fico pelo menos 1 hora e meia recolhendo o lixo que as pessoas não recolheram. E eu acho isso que não cobrando as pessoas, mas eu acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Nome do barco, Swing. Tem um motivo do nome aí? Olha, tem vários motivos. Um é estilo de vida, outro é porque também é um balanço, né? Uhum. Swing em inglês, balanço. Se for ver, então tem a ver com o meu também, que é balanço. Sim, com certeza. Como o seu era balanço, não tinha como eu colocar balanço 2 ou 3, não tem como, né? Balanço é de Adriano Plotsky. Aqueles velejadores que de final de semana, né? Eles têm um estilo de vida muito diferente dos que moram a bordo. As pessoas que moram a bordo que eu conheço são pessoas fantásticas. Conheço alguns ali na Praia dos Vagabundos, outros ali na Santo Antônio de Lisboa. São pessoas espetaculares. É um espírito de ajuda, né? Todo mundo se ajuda, isso. Agora, se você está na zona urbana, não tem nenhum... Por exemplo, você dá uma seta no carro, que você vai entrar à direita ou à esquerda, ou vai mudar de faixa, o cara acelera ao invés de te dar... Você vê um cara, um velejador ou um lancheiro que tá com problema no barco, cara, você para pra ajudar. Não tem muito estranho não parar pra ajudar. Sim, é o meu espírito. Mas tu passa na 101 e vê um carro com problema, 99,999% dos carros não vai parar pra ajudar. Exatamente. Tem uma série de motivos por causa disso, mas o fato é que aqui a gente se ajuda muito mais. Com certeza. Com certeza. E a vida se torna mais leve. A vida com a natureza, o contato e a energia que você consegue da natureza, do mar, mata, é muito mais agradável. Aqui você respira, você tem tempo para respirar. Por exemplo, eu acordo de acordo com a natureza e vou dormir com ela. 5 horas da manhã, o sol acaba aparecendo, eu já estou acordado fazendo meu café. Às 7 horas da noite, quando o sol se põe, já tomo meu banho, tomo meu chá e vou me recolher. Porque não tem muita coisa para fazer, a não ser que você esteja no clube em si, né? Mas se você tiver alguma coragem solitária e tal... E aqui em Antolina, cara, tem uma coisa mais ainda que Paraty menos. Aqui tem o ritmo da maré. Isso mesmo. Tipo, tem horas que não dá pra sair com barco, ou vai demorar muito pra ir pro Paranaguá, ou aqui com bote não dá pra sair. Verdade. Né? Uma coisa que a gente meio atropela a natureza da cidade. Seu barco navega 24 horas por dia em Antolina. É verdade. Ele nunca tá parado, a não ser no estofo, e que é assim, questão de minutos. Sim. E assim, você tá na poita ou tá na âncora, ele tá navegando. Nunca tá parado. Isso é que é o legal do fundo de Bahia, né? Porque aqui você tem paz. Não é uma cidade grande, não tem indústrias que poluem. E você acorda com o som dos pássaros, as gaivotas dando risada, e a hora que você fala, putz, eu acho que eu vou xingar ela, porque ela tá rindo. Mas é assim, é uma vida muito interessante, acho que todas as pessoas deveriam experimentar.
Eu, na realidade, o meu intuito é de velejar o Brasil todo e realizar sonhos, porque você tem que ter uma experiência na vela pelo menos uma vez na vida. E eu conheço algumas pessoas que elas nunca pensaram em velejar, nunca fizeram isso na vida, e quando você faz isso, por exemplo, um cara que carrega carros, né, aquele que tem um reboque, o cara nunca tinha velejado na vida. A hora que ele viu um champanhezinho que eu coloquei lá para ele, a esposa, é algo assim, é assim, a realização da pessoa, ele até chorou, me agradeceu. São coisas assim que valem a pena. Eu acho que as pessoas têm que fazer alguma coisa nesse mundo que seja pro bem, sempre pro bem. Eu acho que isso é um estilo de vida bem legal. Há muitas formas de viver o mundo, tantas quanto o número de formas de ver o mundo. E cada uma delas, respeitando a vida do próximo, é uma forma linda e feliz em potencial. Assim como a Terra é muito grande e nos permite ter inúmeras vidas dentro de uma, o mar também. Na verdade, ele é maior ainda e nos permite ser quem queremos ser, da forma que queremos ser. É fato que ele também cobra muito, às vezes demais, mais do que aguentamos, mas também é capaz de entregar muito. Se você assistiu até aqui esse episódio, o meu muito obrigado, sinal que você gostou do que a gente tá fazendo aqui. E se você gostou muito, mas muito mesmo, e tem assistido vários episódios e quer colaborar com o Hashtag Saúde de alguma forma, deixe a quantia que você achar que a gente merece, se é que a gente merece, se você puder, no Apoia-se, que tá aqui colaborando lá, deixando café pra gente, que seja, você participa já do nosso grupo do Telegram. E lá eu sorteio alguns dos apoiadores pra velejar comigo em algumas das pernas pela costa brasileira. Muitos já velejaram, foi mágico, foi muito legal. Quem sabe você é o próximo.